Olá, boa tarde, seja bem-vinda e bem-vinda a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Convido você a ficar muito bem informado a partir de agora. O relatório preliminar da tragédia que envolveu um helicóptero e um avião em Washington, nos Estados Unidos, revelou que funcionários trabalhavam com funções excessivas. Ao todo, 67 pessoas morreram. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar a respeito da colisão entre o avião comercial da American Airlines e um helicóptero militar na noite de quarta-feira em Washington, capital do país. O documento indicou que a equipe de controle da torre do aeroporto Ronald Reagan trabalhava em condições anormais no momento da tragédia. O próprio controlador de voo exercia sozinho tarefas que demandavam o serviço de 2 pessoas. De acordo com o relatório, além do controlador estar responsável pelos helicópteros na proximidade do aeroporto, ele também estava instruindo aviões que iriam pousar ou decolar do terminal. Essas operações deveriam ser conduzidas por pelo menos 2 profissionais. Agora, com as caixas pretas recuperadas, a investigação vai apurar se de fato houve falha humana na torre de controle de tráfego aéreo. Com 67 mortos, o acidente é a pior catástrofe aérea dos Estados Unidos desde que um avião da American Airlines caiu logo após a decolagem do aeroporto John Kennedy, em Nova York, em novembro de 2001. A partir do próximo sábado, autoridades como o presidente Lula, parlamentares e ministros terão um aumento no salário de 5,36%. O reajuste foi aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, durante a transição entre os governos Jair Bolsonaro e Lula. Apenas os partidos PSOL de esquerda e Novo de direita, que representam uma minoria no Congresso, se opuseram à medida. E quem traz as informações é o repórter Bruno Tibério. Os salários das principais autoridades do país serão reajustados a partir deste sábado, dia 1º de fevereiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do Estado, parlamentares do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República passarão a receber mais de R$ 46 mil mensais. Esse aumento de 5,4% faz parte do último reajuste previsto no pacote aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, durante a transição entre o governo Jair Bolsonaro e Lula. Ao longo dos últimos 2 anos, os vencimentos das lideranças dos 3 poderes tiveram acréscimo que variaram entre 18% e 50%. O reajuste foi aprovado rapidamente no final de 2022 em um processo acelerado, próximo ao recesso parlamentar, com pouca discussão nas sessões da Câmara e do Senado. Apenas os partidos PSOL de esquerda e Novo de direita, que representam uma minoria no Congresso, se opuseram à medida. A medida, inclusive, estabeleceu aumentos escalonados em 4 etapas, ocorrendo em janeiro e abril de 2023, fevereiro de 2024 e, finalmente, em fevereiro de 2025. Os ministros do STF e o chefe da Procuradoria-Geral da República tiveram um aumento de 18% ao longo desses 2 anos, já os congressistas viram seus vencimentos crescerem 37% no mesmo período. No caso do presidente, vice-presidente e seus ministros, que tinham os menores salários entre essas autoridades, o reajuste total chega a 50%. Os aumentos concedidos superaram a inflação acumulada entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, que ficou em 10,4%. Com esse novo patamar salarial, o teto do funcionalismo público alcança mais de 30 vezes o valor do salário mínimo atual. 6 Porsches foram furtados na zona sul da capital paulista. Os veículos, avaliados em 3 milhões de reais, estavam dentro de um estacionamento quando o crime aconteceu. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento exato em que um dos suspeitos pula o muro do estacionamento e segue rumo aos carros de luxo. O caso aconteceu na Rua Funchal, na Vila Olímpia, bairro Nobre de São Paulo. Segundo a Polícia Civil, 6 criminosos participaram da ação. Cada um ficou responsável pelo furto de um veículo. A Secretaria de Segurança Pública informou que 4 dos 6 automóveis localizados pelo GPS foram encontrados em bairros próximos. O caso foi registrado no 96º Distrito Policial, na cidade de Monções. E a polícia segue com as buscas pelos outros 2 carros ainda não localizados e informações dos suspeitos pelo crime. Por enquanto é só, eu volto logo mais às 18 horas com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu te espero. Tchau!